Olá pessoal, como vão? Hoje iremos apresentar o projeto final de Base Experimental das Ciências Naturais. Nosso grupo decidiu estudar um fenômeno chamado Ink Tree, pouco estudado no mundo acadêmico. Mas o que é isso? Nesse vídeo retirado do YouTube é possível observar o comportamento padronizado e regular da gota de tinta quando inserida no líquido. No entanto, nos nossos experimentos, vimos que o comportamento do fenômeno é muito complexo e a formação da estrutura da árvore de tinta é irregular. Este fenômeno é pouco estudado no mundo acadêmico, embora tenha sido analisado por Thomson em 1881. Basicamente, no estudo de Thomson foram analisados os tipos de formas que as ramificações tomaram e as condições em que era possível observar a formação de anéis de tinta em diferentes líquidos e parâmetros. Assim como Thomson, nós identificamos que quando uma gota de tinta cai na água, ocorre a formação de um anel em formato de vórtex, que se torna instável e dá origem a outros 3 ou 4 anéis também em forma de vórtex. Essa sucessiva ramificação da tinta em anéis é o que forma a estrutura chamada Ink Tree. Tendo como referência esse estudo, buscamos extrair dados sobre as ramificações da árvore de tinta e o que temos denominado como gerações e possíveis padrões que elas podem ou não seguir. Para que fosse minimizada grande parte das incertezas randômicas e experimentais do nosso estudo, utilizamos um suporte universal para fixar a micropipeta em um aquário para melhor visualização do fenômeno. Inicialmente, acreditávamos que o fenômeno se comportaria de forma regular, com quantidades de ramificações bem definidas e gerações fáceis de distinguir, assim como foi possível observar no vídeo que adotamos como referência. No entanto, após adotarmos nossa estrutura que chamamos de Aquarium Structure, ou estrutura do aquário, chegamos à conclusão de que o efeito depende de muitos fatores. Um deles é a variação do volume da gota de tinta. Quanto maior fosse o tamanho dela, o fenômeno se tornava mais caótico e desordenado. Após vários experimentos, concluímos que os melhores resultados eram obtidos com volumes entre 2 e 3 microlitros. Aqueles maiores que 3 se comportavam mais como um jato de tinta desorganizado, e aqueles menores de 2 muitas das vezes se ramificavam apenas na primeira geração e a árvore formada era muito pequena para ser analisada. Outro fator que influencia muito no efeito em questão é a composição e a cor da tinta. A que melhor se encaixou para a análise das árvores de tinta foi um corante alimentício de cor preta. Além disso, vimos também que a temperatura do líquido afetava a visualização das árvores. Para temperaturas menores que o ambiente, o fenômeno era mais fácil de ser analisado, pois se comportava de forma mais lenta. No entanto, não adotamos esse método pois a condensação da água nas paredes do recipiente atrapalhava a visualização, e também manter uma temperatura baixa de forma consistente era muito difícil. Adotamos como variável o volume da gota de tinta e para cada um destes analisamos a quantidade e a qualidade com que as ramificações foram formadas. A partir disso, foi possível traçar uma curva de tendência em um gráfico de número de ramificações em função do volume da gota, para o que chamamos de primeira e segunda gerações. A tendência observada a partir das devidas regressões lineares é para a primeira e segunda geração próxima de linear. A partir da observação do fenômeno, concluímos que ele é extremamente complexo, que a contagem das ramificações não foi unânime entre todos os membros do grupo. A cada repetição do experimento, uma Ink Tree diferente foi gerada, incluindo para os quais o volume da gota era constante. Dessa forma, é possível afirmar que o fenômeno possui algumas regularidades, a depender da alteração de alguns parâmetros. Chegamos às seguintes conclusões qualitativas. Quanto maior o volume da gota de tinta na pipeta, mais caótico e desordenado o fenômeno se mostra. Além disso, para temperaturas menores, era mais fácil visualizar a árvore de tinta e analisar as ramificações, devido à sua velocidade de dispersão na água, que era menor. Ratificando o trabalho de Thomson, vimos que, embora o experimento seja reproduzível, a busca por um padrão é incerta, já que o fenômeno apresenta comportamentos muito variáveis. Vale ressaltar que, da mesma forma que Thomson observou, é possível reproduzir e visualizar também a formação de vortex rings ou anéis circulares, quando a gota é solta no líquido.